como que é se assumir bi? Porque, sério, eu não sei. Eu acho que eu sou curiosa, simpatizante. Bem, se a pergunta é se eu já fiquei com uma mulher, eu nunca fiquei. Agora, se eu já quis. Será mesmo que eu sou bi? Bem, se você também pensa sobre isso, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Melissa e vamos bater um papinho sobre isso, né? Vou falar primeiro qual foi o meu gatilho. Eu tava assistindo as Olimpíadas e a gente teve algumas modalidades novas, né, nesta edição. Uma delas foi o skate e eu adorei acompanhar o skate feminino e isso me lembrou que... Eita! Ai, perdão. E isso me lembrou que eu já tive que meu primeiro crush por uma mulher foi uma skatista. Acho que o primeiro crush que eu senti por uma garota, ela era skatista. E só que eu ficava, tipo, muito nervosa quando ela tava por perto e enfim. Só que daí, claro, não falei pra ninguém. Enfim, passou. Queria muito encontrar ela de novo. Eu era bem novinha. Ela já se identificava como lésbica, mas ela andava com a gente, que eram mulheres mais femininas, né? Ela usava boné e roupas folgadas e ela tentava engrossar um pouco a voz para falar e ela costumava colocar uma faixa nos seios para não ficar com volume. Enfim, mas ela era uma grande amiga nossa e eu não entendia que o que eu tava sentindo era atração. É isso. Aí depois eu tive outros indícios, assim. Teve uma ocasião que eu tava numa balada e eu tava flertando com uma pessoa à distância. Eu sei que eu só vi o rosto e eu achava que era ele, bem bonito. E aí eu correspondi, né, ao flerte e tal. E quando a pessoa se aproximou, eu vi que era uma mulher. E aí eu fiquei morrendo de vergonha e saí correndo. Bom dia para vocês que tem uma professora que gosta de pop. Eu tava refletindo aqui, sabe qual que é a pior coisa de estar aqui pensando na minha sexualidade aos 27 anos? É pensar em todas as baladas e festas que eu fui durante a minha juventude. E eu só fiquei com homem. Eu podia ter aproveitado tantas experiências. Por quê? E isso sempre me perturbou. Tipo, como que eu não percebi que era uma mulher? Mas tem mulheres que elas se travestem com tanta perfeição que elas dão homens lindos. Me desculpe se eu estiver falando besteira, né? Eu sei que a questão do gênero é muito mais fluido do que binário, como a gente está familiarizado, né? Homem, mulher, em colocar tudo em caixinhas. E tem pessoas que têm traços muito andrógenos, né? Homens que são muito femininos e mulheres que são muito masculinas, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender aí, seguir esse raciocínio. Então eu fiquei muito confusa. Anos mais tarde, quando eu tava na 8ª série, eu tinha uma amiga que a melhor amiga dela era lésbica e ela tinha o hábito de cumprimentar todo mundo na escola com selinho, seja homem, seja mulher. E eu sabia que ela já tinha ficado tanto com homens quanto mulheres. Então acho que ela foi a primeira mulher bissexual que eu conheci. Eu tive uma amiga na 8ª série que ela tinha o hábito de cumprimentar todo mundo com selinho, homem, mulher, enfim. Eu gostava muito dela. Eita. E eu tinha uma curiosidade imensa de saber como era, mas novamente, bem, mas novamente eu me recolhi e deixei passar, né? Vamos falar assim, deixei passar. Hoje que a gente tem todos esses debates abertos sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, eu consegui entender melhor que o que eu sentia era atrações. Então eu entendi que eu sempre senti atração por mulheres e homens de formas iguais. Que bom que tem vídeos e podcasts e mais espaços abertos para discussão online, porque lendo os comentários e ouvindo os diálogos, os depoimentos de outras mulheres, eu consegui me entender melhor, entender o que eu estava sentindo e
e sair dessa prisão, sabe? Dessa confusão que eu estava. Eu já ouvi, por exemplo, que se você tem dúvidas, você é. Simples assim. Que uma pessoa não precisa ficar com alguém do sexo oposto para saber que é hétero e vice-versa. Se você já fantasia, imagina isso, deseja, enfim, já é um sinal, certo? Se você tem curiosidade, já é um sinal. Para mim, outra evolução muito grande foi essa desconstrução do amor romântico para evolução do amor próprio. Vou explicar. Durante boa parte da minha vida eu fui cristã e eu precisei desconstruir muitas crenças limitantes, muito do que eu considerava que eram valores pessoais, e eu acho que ainda hoje eu lido com uma quantidade muito grande de culpa por não conseguir me enquadrar em alguns padrões da sociedade, colocar dessa forma. Hoje eu não vejo mais as relações íntimas e amorosas da mesma forma que antes. Antes eu idealizava que haveria um grande amor e que a gente teria uma relação monogâmica, enfim. Mas a questão é que eu sempre tive problemas, dificuldades com a fidelidade, com estar numa relação, um compromisso entre duas pessoas, e tanto que eu jurava que eu nunca ia casar. Eu tinha dificuldades inclusive para entrar num relacionamento mais fechado, que nem o namoro, porque eu gostava da liberdade e eu detestava quando um cara tentava me controlar. Eu não gosto que mulher fala palavrão, eu não gosto que mulher fala alto. Eu gosto de mulher que usa salto. Você tem que usar maquiagem. Não é pra você cortar seu cabelo. Eu já ouvi falar, não quero mais que você viaje para casa do seu pai. Enfim, todos esses eram motivos para eu trair, vou ser sincera com você. Eu tinha realmente uma aversão, um desrespeito muito grande por essa ideia de relacionamento onde um é posse do outro e um controla o outro. Isso nunca foi sinal de amor pra mim. E eu tive mais de uma ocorrência de eu me apaixonar por mais de uma pessoa e sentir um conflito interno muito grande sobre por que eu não podia gostar de uma única pessoa. E felizmente eu conheci o meu marido, nós estamos juntos há 8 anos. Hoje eu estou numa relação monogâmica por opção, é uma escolha. Eu estou com ele e eu escolho estar só com ele. Essas ideias românticas, conservadoras, puritanas, eu nunca tive, pra ser sincera. Eu sempre me coloquei em primeiro lugar. O difícil era encontrar uma pessoa que aceitasse estar comigo sem se sentir superior ou sem querer me domar, entendeu? E eu sei que pra quem namora mulheres não é assim tão mais fácil, porque infelizmente a gente vive num patriarcado com esse machismo muito enraizado. Então eu compreendo isso. Que o mais importante é isso, é a gente se entender, faz sentido com você, tá tudo mais. Beijinho e até a próxima.